Toda vez que um time dos 4 grandes paulistas cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em 2002 o Palmeiras, em 2007 o Corinthians e agora, em 2023, o Santos, os rivais trazem um mito de que o São Paulo também já foi rebaixado, mas pelo Campeonato Paulista de 1990, o que seria pior. Eles não suportam acreditar que o São Paulo, ao lado do Flamengo, são os únicos grandes que nunca caíram. Para acabar de vez com essa mentira, eu reuni todas as provas e fatos que mostram toda a verdade, desde regulamento a recorte de jornal da época. Então fica até o final do vídeo e nunca mais caia nessa mentira. Caiu, eu era editor de esportes da Folha naquela época, fui eu que fechei essa edição. Começando então pelos principais argumentos dos rivais. Eles se apegam a um recorte de jornal da Folha de São Paulo com a manchete: São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91. Outro argumento deles são as falas de alguns jogadores do Tricolor na época, dizendo que São Paulo havia caído. E por último, um suposto ingresso do jogo do São Paulo escrito em verde Série B. Bem, antes de começar a responder a estes argumentos, vamos contextualizar o campeonato da época. Vamos voltar um pouco no tempo, para 1987. Esse ano, o São Paulo havia sido campeão. O regulamento foi o mesmo do ano anterior. Inicialmente, os 4 últimos colocados seriam rebaixados, mas com o primeiro turno em andamento, a Federação Paulista alterou o regulamento e caíram apenas as últimas 2 equipes, no caso, Ponte Preta e Bandeirante. Ponte Preta e Bandeirante eles não aceitaram o rebaixamento dentro de campo e foram para a Justiça Comum. Graças a uma liminar do ministro Edson Vidigal, do extinto Tribunal Federal de Recursos, Ponte Preta e Bandeirante foram incluídos na primeira divisão do Campeonato Paulista do ano seguinte, no caso 1988. Os demais clubes então boicotaram essas 2 equipes e simplesmente não entravam em campo para enfrentá-las. Antes do término do campeonato, a Justiça Desportiva derrubou a liminar da Justiça Comum, retirando as 2 equipes do campeonato. No meio dessa turbulência, Eduardo José Fará assumiu a presidência da Federação Paulista de Futebol em 1988, com um campeonato inchado. Ele queria diminuir a quantidade de times, mas se anunciasse em seus primeiros anos de mandato que 4 times desceriam por temporada, certamente ele perderia votos e não se reelegeria. Então, em vez de diminuir, Fará resolveu aumentar. Dos 20 clubes da primeira divisão em 1988, o Paulistão subiu para 22 em 89, para 24 em 90 e 28 em 91. Vamos explicar então como foi essa fórmula confusa do campeonato de 90, que foi similar ao ano anterior. Mas antes, vamos salientar aqui o parágrafo 2º do artigo 50 do regulamento do campeonato de 90. Ele diz o seguinte: no Campeonato Paulista da Primeira Divisão de Futebol Profissional de 1990, não haverá descenso à Divisão Especial de Futebol Profissional. Ou seja, nada mais importante do que um documento que fomenta todo o campeonato. Então ele é assinado antes de um campeonato começar. Ele foi assinado por todas as equipes, ok? Vamos continuar então. O Paulistão de 90, com a participação de 24 clubes, era dividido em 3 fases. A primeira fase, os 24 clubes foram divididos em 2 grupos de 12 times cada, conforme a classificação dos mesmos no Campeonato Paulista de 89, certo? Vamos olhar então como que terminou o campeonato de 89. Preste muita atenção. Os 12 primeiros colocados então foi São Paulo, que foi campeão de 89, depois São José, Corinthians, Bragantino, Palmeiras, Santos, Novo Horizontino, Mojimirim, Portuguesa, Inter de Limeira, Guarani e União São João. Os outros 12 últimos foi o 15 de Piracicaba, Noroeste, Santo André, América, Catanduvense, Ferroviária, Botafogo, Juventus, 15 de Jaú e São Bento. Ituano e Ponte Preta subiram da segunda divisão e compuseram o grupo 2. Voltando então para o campeonato de 90. Nessa primeira fase, os times de um grupo jogaram contra os times do outro grupo. Já na segunda fase, os times jogaram dentro dos próprios grupos.
A pontuação da primeira fase foi mantida e os 7 primeiros colocados do grupo 1 e os 5 melhores colocados do grupo 2 classificaram-se à terceira fase. O campeão de cada grupo ganhou vaga para a Copa do Brasil de 91. Os demais clubes disputariam a repescagem. Então, assim terminou essas duas primeiras fases. Vamos olhar. O grupo 1 teve o Corinthians, que foi o primeiro colocado e automaticamente classificado para a Copa do Brasil de 91. Em seguida veio o Palmeiras, Bragantino, Santos, Mojimirim, Portuguesa e Novo Horizontino. São Paulo, União São João, Guarani, São José e Inter de Limeira foram para a repescagem. Já no grupo 2, 15 de Piracicaba classificou-se para a Copa do Brasil de 91. Em seguida teve o 15 de Jaú, a Ferroviária, o Ituano e o América. Esses 5 times passaram de fase. Botafogo, Ponte Preta, São Bento, Noroeste, Juventus, Santo André e Catanduvense foram para a repescagem. Vamos então para a repescagem. 12 clubes eliminados da primeira fase foram divididos em 2 grupos e jogaram em turno e retorno. Apenas os campeões de cada grupo disputarão a terceira fase. Então assim terminou a repescagem. No grupo 1, o Botafogo e no grupo 2, o Guarani. São Paulo, que estava no grupo 1, junto com Santo André, Ponte Preta, Inter de Limeira, Noroeste, já no grupo 2, União São João, São Bento, Juventus, São José e Catanduvense foram eliminados do campeonato. Na terceira fase, então, os 12 melhores colocados da primeira fase e os 2 melhores da repescagem foram separados novamente em 2 grupos de 7 times cada. Dentro de cada grupo, os times jogaram entre si em turno e retorno, e os campeões de cada grupo foram à final, que terminou assim. No grupo 1, renomeado para Grupo Preto, o Bragantino ficou em primeiro. Já no grupo 2, renomeado Grupo Vermelho, o GE Novo Horizontino ficou em primeiro lugar, então ambos fizeram a final. E nessa final, o Bragantino foi o campeão do seu primeiro título paulista. Terminou-se assim então o campeonato de 90 e essa foi a classificação final. Perceba-se que entre os 24 times, o São Paulo ficou em 15º. Eu te pergunto, como um time que ficou em 15º entre 24 equipes caiu para a segunda divisão? Do primeiro colocado, o Bragantino, até o 14º, o 15 de Jaú, eles vão jogar num grupo 1. Já o 15º, o São Paulo, e o 24º, mais as equipes que vão subir da divisão especial, formarão o grupo 2. Então fica a pergunta, o São Paulo em 15º colocado caiu para a segunda divisão? É possível então que 10 times tenha caído? Sendo assim, teria que entrar para o Guinness Book como o campeonato que mais rebaixou times na história. Mas o que deve ter motivado um jornal de tamanha importância ter agido assim, enquanto todos os outros grandes jornais noticiavam apenas uma desclassificação do São Paulo, como o Estadão, a Placar, Gazeta Esportiva, entre outros? Será que eles não leram o regulamento ou foi má fé? Bem, chegou a hora então de desmascarar a Folha de São Paulo. Resolvi procurar no acervo online da Folha de São Paulo o que eles falavam antes do fatídico dia dessa queda, entre aspas, do São Paulo. Foi aí que encontrei o jornal do dia 26 de outubro de 1989, ou seja, um ano antes do ocorrido. E para minha surpresa, olha só o que estava escrito. O Campeonato Paulista de 90 poderá ter jogos durante a Copa do Mundo. Uma fórmula confusa, com várias fases, repescagem e sem rebaixamento. Grave bem, sem rebaixamento. Foi apresentada ontem pela Federação Paulista de Futebol em reunião do Conselho Pré-Arbitral dos clubes da primeira divisão. E aqui embaixo ele fala o seguinte: pela proposta apresentada, o campeonato começa dia 27 de janeiro com 24 clubes. Os 22 do ano passado, mais 2 que sobem este ano da divisão especial. Os times serão divididos em 2 grupos de 12. No grupo A, ficam os 12 classificados na segunda fase do campeonato de 88. No primeiro turno, os clubes do grupo A jogam contra os clubes do grupo B. Os 12 clubes eliminados vão disputar durante o Mundial da Itália uma repescagem. Foi aí que o São Paulo entrou. Eles serão divididos em 2 grupos de 6. Os jogos serão dentro da chave. Os vencedores do grupo também se classificam à segunda fase, que terá 14 clubes.
Presta atenção nesse trecho final. Não haverá rebaixamento e em 91, ano da eleição da Federação Paulista, o Campeonato Paulista terá 28 clubes. Terá 28 clubes, além dos 24 que vão disputar o torneio do ano que vem. Mais 4 times vão disputar da divisão especial. Assim, o campeonato ficará sem o descenso pelo 3º ano consecutivo. Veja bem, há 3 anos que não haverá rebaixamento. Então não foi apenas em 90 por causa do São Paulo. Já não estava acontecendo rebaixamento desde 88. Então não teve em 88, não teve em 89 e não teve em 90. Como diz o jornal da Folha de São Paulo, do dia 26 de outubro de 89. Antes mesmo de saber que o São Paulo não se classificaria do campeonato de 90. Isso por si só acaba com qualquer teoria de que o São Paulo caiu. Mas vamos nos aprofundar que ainda tem mais coisas para provar. Já nessa edição do dia 27 de janeiro de 1990, eles detalham como será a fórmula de disputa e mais uma vez mencionam que não haverá rebaixamento. Eles informam também que o objetivo dos times pequenos é ficar entre os primeiros 14 colocados, pois formarão o grupo 1 do Paulista de 1991, onde serão registrados maiores rendas, pois lá estarão os maiores times, os times da capital. Ou seja, mais uma falácia dos rivais caem por terra, pois dizem que houve uma virada de mesa para o São Paulo. Um fato curioso foi a de que os clubes menores, sabendo que não haveria rebaixamento, não fizeram tanta força nas contratações, como diz esse trecho. Já nesse outro, o técnico Nelsinho comenta, abre aspas, como não tem rebaixamento, os clubes podem se dar a esse luxo, fecha aspas. Bem, como puderam ver, os jornais já noticiavam que não haveria rebaixamento em 90 e também informavam como seria a competição em 91. Agora, com o campeonato de 90 em andamento, vamos traçar uma linha do tempo e ver em que momento a Folha de São Paulo resolveu rebaixar o tricolor paulista. Foi no dia 21 de junho de 1990 que a Folha fez a tal matéria polêmica, rebaixando o São Paulo. Vamos então voltar uns meses antes e ver qual era o comportamento do jornal. Dia 15 de 5 de 1990. Aqui o São Paulo não tinha conseguido a classificação, ao perder para o Guarani por 1-0. Se ganhasse, estaria classificado, mas como perdeu, foi para a repescagem. Note que o texto apenas ressalta que o campeão da repescagem de cada grupo seguirá no campeonato. Nada fala em rebaixamento. Dia 16 de 5 de 90. No dia seguinte, a mesma coisa. Nada de rebaixamento. E só o vencedor se classifica para a próxima fase. Dia 18 de 5 de 1990. Veja que interessante a matéria desse dia. Note que o texto diz que o Clube do Morumbi estará lutando até o dia 20 de junho por uma vaga na 4ª e decisiva fase do campeonato. Agora eu te pergunto, que campeonato é esse que ou você classifica para a fase decisiva ou cai para a 2ª divisão? Sinistro, né? 22 de 5 de 1990. Agora, pela primeira vez, a Folha menciona rebaixamento em seu título. Disseram que o Paulista de 91 terá mudanças, mas esqueceram de citar que o próprio Paulista de 90 já teve 2 grupos distintos. A diferença é que em 91 teria sim um rebaixamento. Apenas o time de pior campanha seria rebaixado. No caso, acabou sendo o São Bento em 91. 10 de 6 de 1990. Mas o São Paulo é o líder da Série A, ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto, e tem boas chances de se classificar para a próxima fase do campeonato. De novo, a Folha escrevia nenhum risco de rebaixamento, apenas as chances de se classificar para a próxima fase. Dia 12 de 6 de 1990. Nessa nota sobre o São Paulo, algo interessante. Note que a Folha, ao falar da Ponte Preta, diz que o time está praticamente fora da repescagem e não praticamente rebaixado. Curioso, né? Porque só com o São Paulo aconteceu o rebaixamento. Dia 14 de 6 de 1990. São Paulo perdeu as 2 para o Santo André. Esses jogos foram o principal motivo do São Paulo não ter se classificado,
pois o Botafogo disputava ponto a ponto a liderança com o tricolor. E mais uma vez o jornal nada diz sobre rebaixamento, e se informa no texto as complicações para se classificar para a próxima fase. A luta, conforme o texto, é pela classificação e não pelo rebaixamento. Dia 17/6/1990. A controvérsia começa aqui. O jornal destaca que só uma vitória poderá livrar a equipe do Morumbi, campeã paulista do ano passado, do vexame de não participar da etapa mais importante do torneio. Não é estranho? 4 dias mais tarde, a Folha falaria em rebaixamento. Mas até aqui o vexame era simplesmente não chegar à fase semifinal do Paulista. De fato, um grande vexame nos classificar, mas muito longe de um rebaixamento. Dia 19/6/1990. Somente na véspera do jogo, que decidiria o futuro do tricolor no campeonato, finalmente a Folha avisou que, se não passasse de fase, o time seria rebaixado. Informação essa fornecida pelo presidente em exercício da federação na época, Antônio Gebran. Gebran estava no cargo pois o presidente, Fará, estava acompanhando a delegação brasileira na Itália. Mas quem é esse Antônio Gebran? Fazendo uma breve pesquisa no Google, veja o que eu encontrei. Pois bem, como podem ver, o presidente em exercício, Antônio Gebran, era um cartola ligado diretamente ao Corinthians. O mais curioso, o jornal não ter questionado e nem ter confrontado com o documento oficial que regia o campeonato. Bastante curioso, não? Muito imparcial esse presidente em exercício. Como viram, a Folha nada falava sobre rebaixamento. De repente, passou a confiar na palavra de uma única fonte, um interino corintiano ainda para piorar. Mas ainda temos bons jornalistas que buscam a verdade e jornais que trabalham com os fatos. Veja o que o PVC diz a respeito. Eu me lembro muito de ter lido em Placar, a revista Placar, que diz que o Campeonato Paulista não terá rebaixamento. Primeira divisão teria 28 clubes, mas a divisão seria dos grandes de um lado e dos pequenos do outro. Eu lembro de 90 e depois de 91, de eu estar na redação do Placar, e de debater e de dizer, cara, São Paulo não foi rebaixado por causa disso. E ninguém aceitava isso porque virou uma verdade. A única coisa importante é a matéria do Estadão. Porque, diferentemente da Folha, o Estadão não rebaixa o São Paulo. Eu lia o Estadão em 90. Meu pai assinava o Estadão, então todo dia eu pegava o Estadão para ler, não sei o quê. Eu não lia a Folha nunca. Eu não tinha acesso à Folha. E aí, então, eu nunca soube que a Folha tinha falado de rebaixamento. Eu sabia do Estadão, que tinha falado que São Paulo vai para o Grupo B em 91, mas continuará lutando pelo título. A matéria do Estadão não diz que o São Paulo foi rebaixado. A matéria do Estadão fala, aí eu estou falando de lembrança, mas que o São Paulo não passou pela repescagem. Não se classificou. Um fato curioso é que no Paulista de 90 não havia rebaixamento. Porém, os 4 primeiros clubes que estavam na divisão especial, a chamada segunda divisão, como conhecemos, subiram para o Paulista de 91. E estes iriam compor o mesmo grupo que o São Paulo, o dito grupo dos mais fracos. O curioso é que estes clubes que subiram, eles comemoraram muito. Lá para novembro, dezembro de 90, subiram São Carlense, Olímpia, Rio Branco de Americana, que tinha o Macedo, e Marília. Esses clubes comemoraram o acesso para a primeira divisão. Depois de muita luta, conquistas e sofrimentos entre a divisão especial, depois de 41 jogos, o que parecia um sonho se tornou uma realidade. Por volta das 10 horas, o ônibus da equipe do Rio Branco começou a entrar na rua São Gabriel. Centenas de torcedores acompanhavam com bandeiras, faixas e tudo mais. Enfim, a realidade se transformou. O Rio Branco de Americana chegou na primeira divisão. A lembrança era da festa de subir. Foi o primeiro acesso do Rio Branco. A festa aqui na Fernando de Camargo, em frente à sede do Rio Branco, não poderia ser maior. 5.000 litros de chopp estão indo embora como se fosse água. O Rio Branco subiu. O Rio Branco subiu para onde? Subiu da segunda divisão para a segunda divisão? Não. Então não é só o São Paulo que avaliza essa história do regulamento. É a festa do Olímpia, da São Carlense, do Rio Branco e do Marília. Agora, em relação aos ídolos do São Paulo que disseram que o time caiu. Bem, como o Tele e Zete não eram da equipe na época, eu vou desconsiderar.
E não é verdade que os jogadores diziam que o time caiu. Zé Teodoro mesmo, lateral do São Paulo da época, confirma isso. Mas nos 7 anos que eu fiquei no São Paulo, todos os anos eu disputei título. Não lembro de descenso, não lembro de segunda divisão, não. Se é para levar como um fato e ao pé da letra o que um jogador do seu time diz, o que me dizem desse vídeo do Casagrande falando do brasileiro de 81 do Corinthians? Tem um detalhe, é o seguinte, você tem que ter a sorte. Tem a sorte nessa história toda. A sorte tem um fator importantíssimo. Eu vou dar um exemplo, a gente tinha um time de juvenil muito bom no Corinthians, nós subimos em 6 jogadores para 81. Eu briguei com o Brandão e fui para Caldense. Os outros 5 ficaram em 81. O Corinthians caiu para a Série B do Brasileiro. O Corinthians caiu para a Série B do Brasileiro. O Corinthians caiu para a Série B do Brasileiro. Foi mal no Paulista. Todos os outros 5 grandes jogadores, bons jogadores, se queimaram. Eu voltei no outro ano, no início da democracia corintiana. Outro mundo, outra segurança, outro time. Entrei, fiz gols, fui bem. Então, podemos afirmar que o Corinthians tem 2 rebaixamentos? Bem, o que vemos aqui são sentimentos de jogadores da época sobre um momento ruim do time, e muitas vezes seguida de uma conquista maior depois. E por fim, o ingresso escrito embaixo, Série B. Esse é o mais ridículo de todos. Primeiro porque Série B da época se chamava Divisão Especial. O segundo é que qualquer pessoa que saiba mexer no Paint ou Photoshop consegue adicionar uma escrita dessa. Esses aqui são os ingressos originais. Note que não tem nenhuma letra em Arial escrito em verde embaixo. Bem, como viram, a tentativa de rebaixar o São Paulo é grande. A cada ano em que uma grande equipe cai, a mídia lembra que a vez do tricolor ainda não chegou, fazendo com que os rivais enchem de comentários dizendo que caiu em 90. Em tempos de internet livre, o conhecimento ficou mais acessível àqueles que a buscam, mas ao mesmo tempo brechas para a mentira se fez presente. A máxima do time grande não cai, usada por muitos clubes há uns anos atrás, hoje só cabe na boca de são paulinos e rubro-negros. Não sei até que tempo, mas já vista que flertamos algumas vezes com rebaixamento em diversos anos. Já deixo claro que time grande cai sim, isso não faz a entidade menor. Um rebaixamento só escancara a má gestão de dirigentes ultrapassados e sem responsabilidades. Mas como a nossa vez ainda não chegou, e espero que não chegue nunca, eu aproveito para tirar onda com os rivais. Para os meus amigos corintianos, deixo aqui a final do Paulista de 91. Fica travado o Macedo. Lá vem São Paulo, dominando o Raí. Vai direto como veio. Golaço! Golaço do São Paulo, golaço de Raí. Aos 17. Vem Miller na velocidade, fecha Macedo. Bom toque para Macedo. Ele cara a cara com o goleiro. Saiu Ronaldo, é pênalti. Tá marcado o pênalti, tá marcado o pênalti. E vai detonar, vai marcar, tá no placar. Gol do São Paulo, Raí. Vai pra cobrança Elivelton. Bola fechada, Raí de cabeça vai marcar, tá no placar. Gol do São Paulo, novamente Raí. O terceiro gol de Raí na partida. Apita Hilton José da Costa. O São Paulo é campeão paulista de 91. Garante o 0-0 na segunda partida, 3-0 no primeiro jogo. Fica 4 melhor.